nossa jornada, os convites que nós recebemos para entrar em algo, para participar de algo. E quando nós abrimos aqui o texto do Evangelho de Lucas e lemos no capítulo 9, a partir do verso 57, diz assim: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda, o terceiro, prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me. Hoje nós queremos falar sobre encontros que nós temos pelo caminho, pela nossa própria jornada. E na nossa caminhada nós recebemos convites, e recebemos convites para entrar em algo. E muitas vezes nós recebemos convites para entrar em algo que parece ser um convite de Jesus, e no entanto são convites da religião, porque recebemos convites que a impressão que temos é que, se fizermos exatamente como aquilo que nos foi convidado, nós então aí sim estaremos vivendo uma vida com Deus. Isso é comum na nossa jornada. Por exemplo, nós ouvimos: olha, vem para o nosso grupo, vem para esse lugar, então você tem que passar por algumas etapas. Você precisa, por exemplo, batizar-se nas águas, ou uma maneira qualquer de batizar-se. Você precisa, por exemplo, dizimar, ofertar. Então você começa a ganhar uma certa relevância. Isso é sinônimo, às vezes, de compromisso nesse grupo. Você também, aos poucos, você é chamado para participar de um grupo de tarefas, de trabalho. Então você se envolve com aquilo, e daqui a pouco, se você é uma pessoa talentosa, começa a cantar, ou começa a ser articulado nas suas palavras, você é chamado talvez para pregar, ou estar num líder de algum grupo. Então, na verdade, você vai ganhando ascendência dentro desse grupo, vai ganhando visibilidade, e por fim você até se der uma boa trabalhada, você vai ganhando proeminência dentro desse grupo, as pessoas começam a te ver mais, e de repente, quando você percebe, você recebeu um convite, que você respondeu positivamente a cada ponto deles. E se alguém chega para mim, para você, e pergunta se você tem caminhado com Deus, se você está na presença de Deus, se você vive com Deus, você vai responder que sim. Eu caminho com Deus, respondo que sim, que eu caminho. Mas na verdade, se as pessoas perguntarem por quê, como é que você sabe que você está caminhando na presença de Deus, você vai responder a respeito daquelas coisas que você faz, daquelas coisas que você vem realizando, daquelas etapas que você vem cumprindo. Quando na verdade, muitas vezes aquilo não tem nada a ver com o chamado de Jesus, do Evangelho de Jesus, tem a ver com o chamado da religião. E muitas vezes nós somos docemente equivocados com relação a isso, porque a gente percebe que são pessoas, muitas vezes, como eu disse, que às vezes que estão cantando, que muitas vezes estão pregando, muitas vezes elas estão passando etapas da vida dela, que alguém pergunta: você é de Deus? Então você responde: eu sou de Deus. Como você é de Deus? Então você vai respondendo todos esses pontos: não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E muitas vezes, e na maioria do Evangelho, você vê que o convite de Jesus, ele não tem nada a ver com isso. O convite de Jesus não tem nada a ver com o convite da religião. Então, se não vejamos, por exemplo, o primeiro caso que nós vemos aqui na Bíblia, é de alguém que diz para Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Essa resposta é maravilhosa. Essa resposta qualquer líder cristão religioso gostaria de ouvir de uma pessoa. E aparentemente era para Jesus ficar muito feliz com essa palavra maravilhosa: eu te seguirei por onde quer que fores. Mas Jesus não se impressiona com aquela palavra, e Jesus não se impressiona com a nossa palavra. Tanto é que em seguida Jesus já replica, ele já diz assim, olha para o rapaz e diz o seguinte: vem cá, olha para mim, deixa eu dizer algo. Ele diz o seguinte: olha, as raposas têm as suas tocas, a raposa tem a sua morada, tem seu habitat, tem sua comida, ela gera seus filhotinhos, ela tem lugar de alimentação, de dormir,
mas ele diz, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele diz assim, as aves dos céus, ele não menciona aves nobres, mas ele menciona todas as aves do céu, de um pardal até um canário cantador. Ele diz as aves do céu, ele diz assim, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o que a gente vê em seguida é que o texto não menciona mais esse rapaz. Ele sumiu, ele desaparece. Provavelmente, depois de ouvir esse confronto com relação ao Filho do Homem, esse convite de Jesus, ele desaparece, não vê mais ele. Em seguida, nós temos o segundo caso, que diz que o outro homem fez Jesus um convite, porque aquele homem anterior, ele desistiu, provavelmente, porque havia no coração dele um desejo de seguir alguém que levaria ele a se dar bem. Ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai receber tudo de imediato. É assim que muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, com essas respostas, com a melhor coisa, mas no primeiro aperto nós deixamos a Jesus. No primeiro aperto começamos a questionar a Deus. No primeiro aperto nós percebemos que nós vimos seguindo um grupo e achamos que Jesus se impressiona com nossas palavras. Jesus não se impressiona com nossas palavras. Quando ele diz para o rapaz essas coisas, você nota que o rapaz veio embora. No segundo caso, foi o próprio Jesus que convida esse rapaz, esse homem. No segundo convite, é ele quem convida. E quando ele convida, ele diz o seguinte, segue-me. Ele argumentou, Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Então são aquelas pessoas que estão sempre adiando o chamado que Deus tem para a vida delas. Ele está sempre adiando o chamado, a impressão que dá que não chegou a hora, ou então que tem algo sempre mais importante do que ouvir o chamado sincero e profundo do Senhor Jesus na vida delas. Tanto é que ele diz, olha, deixa-me enterrar o meu pai, quando na verdade o pai dele nem morto estava, porque do ponto de vista dos judeus ele não estaria numa passeata se o pai estivesse no túmulo. Então, na verdade, o que ele estava dizendo é, Senhor, deixa eu ficar com meu pai até meu pai morrer, porque ele estava adiando, porque ele gostava daquele ninho, ele gostava daquele lugar de conforto, ele sabia do chamado, Jesus conhecia o potencial dele, mas ele não quis responder àquele potencial, ele queria o conforto, ele queria o adiamento, e às vezes nós adiamos para sempre o nosso chamado, o chamado que Jesus tem. E é interessante notar que foi Jesus quem chamou ele. Provavelmente Jesus viu nele um potencial tremendo, aquelas coisas assim que só Jesus vê no coração. Tanto é que Jesus insiste, olha que coisa linda, quando diz, todavia insistiu Jesus. Insistiu Jesus. Então Jesus insiste com ele. Jesus inclusive faz um trocadilho, diz, deixa que os mortos espirituais enterrem seus mortos físicos. Ele diz, deixa que essas pessoas elas vão se cuidar. Quanto a você, vem proclamar comigo as coisas boas que eu tenho feito e farei contigo, no seu coração. Então ele estava adiando um chamado lindo. E é interessante que ele diz assim, deixa primeiro. Ou seja, ele diz, Senhor, eu vou, mas prioritariamente na minha vida eu preciso ficar com essas coisas. Então essa é a nossa questão. É nós chamarmos Ele de Senhor e Ele não ter primazia em nossas vidas. É nós chamarmos Ele de Senhor e qualquer pessoa, situações, família, distrações dessa vida, até gente que está perto da gente, nos segura, nos trava e nos acomoda com relação ao chamado que Jesus tem para nós. E o que nós fazemos? Como esse homem aqui, olha, estamos sempre adiando e tal, porque na verdade nós não queremos sair daquele ninho, daquele conforto, daquela situação, como se Jesus quisesse que ele desprezasse seus pais. É claro que não, e ele foi até, digamos, esperto, porque ele lembrou do mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenha vida longeva. Então ele achando que Jesus não ia se contradizer, não, Jesus vai considerar, mas Jesus estava considerando, não é simplesmente isso, porque Jesus quer que eu e você honremos nossos pais.
Jesus não chama ninguém a desfazer uma família. Jesus não é amante. Ele não quer destruir um casamento, tirar você da sua esposa, tirar o marido da mulher e a mulher do marido. Jesus é um noivo, ele quer ter um relacionamento com a noiva, ele quer relacionamentos saudáveis. Ninguém que é apaixonado por sua esposa, ama seus filhos, é honesto, íntegro e dedicado ao seu trabalho. Jesus quer roubar ou tirar, mesmo porque ele não rouba nada. Ele acrescenta, ele dá vida, e vida é abundância. E ele completa dizendo: olha, vem meu filho, porque o que você vai fazer é proclamar o reino, proclamar a vida, e não estou te convidando para a morte. E o último caso que eu quero trazer para vocês, o último convite, o terceiro caso, é de um rapaz que já tinha ouvido os argumentos anteriores. Ele já viu como Jesus tinha contra-argumentado para aquelas pessoas que estavam assim adiando o chamado, ou tentando enrolar. Então ele quer usar uma coisa meio equilibrada, assim, para que ficasse nem tanto, nem uma coisa ou outra. Ele diz o seguinte, ele diz: o outro lhe prometeu o seguinte: Senhor, eu te acompanharei, ou seja, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir os meus familiares. Ou seja, ele fez um argumento doce: deixa eu ver, despedir dos meus familiares. Que coisa tremenda! Mas Jesus não se impressiona com isso, porque é interessante que a primeira coisa que ele diz é o seguinte: Senhor, cure-os. Ele está falando: tu és o Senhor. Então Jesus está sendo chamado de Senhor, mas esse Jesus que ele chama de Senhor, ele faz uma adversativa quando ele diz: mas deixa primeiro eu despedir dos meus pais. Então, se ele é Senhor, não tem mais. Não tem mais, esse mais não existe, não tem mais. Não existe, porque ele é Senhor ou não é Senhor? E se ele é Senhor, ele tem primazia, como eu disse, tem prioridade. Ele diz: deixa eu despedir, eu vou te seguir, porque é interessante que ele chama de Senhor, tu és o meu Senhor. Mas ele fala: mas deixa-me despedir dos meus familiares, porque ele fez uma coisa. Isso Jesus, é claro.